Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Cury Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com o médico urologista Dr. Maurício Verotti, para falar sobre câncer de próstata. Câncer de próstata diagnosticado e agora? É o nome do nosso título. Vamos lá. O Dr. Maurício é formado pela Faculdade de Medicina da USP, urologista pela Faculdade de Medicina do ABC, membro titular da Sociedade Brasileira e das Associações Americana e Europeia de Urologia. Maurício Verotti, bem-vindo mais uma vez ao Healthcast Alpha. Obrigado. Para mim é sempre uma alegria estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto tão importante e delicado da nossa prática diária aí como urologista. E esse já era esperado, você sabe, né? Há um ano eu já estou te pedindo esse episódio. Sim. Né? O pessoal lá do Instagram já estava te pedindo aquele episódio, mas chegou, né? Legal. Chegou. Vamos Muito conversar. legal, né? Então vamos lá, Maurício, por que se faz o rastreio do câncer de próstata? Bom, esse rastreio ele é preconizado, por quê? Porque é uma doença de alta prevalência. Estima-se que 1 a cada 6 homens vai ter essa doença, embora, felizmente, a maior parte dos homens não vai falecer dessa doença. Essa doença ela tem uma janela de desenvolvimento longa, e para uma doença ser rastreável, ela precisa ter essa característica, de modo que você, uma vez diagnosticado, você tenha tempo hábil para tomar a decisão devida. E essa doença ela é a segunda causa de mortalidade por câncer nos homens no nosso país. Qual é a primeira? Câncer de pulmão. Uma vez detectado, em especial nas fases iniciais, essa doença ela é passível de tratamento com vistas à cura. Então, esses são os motivos inerentes puramente à doença para o rastreio. E, na minha opinião, tem mais uma questão que eu bato sempre nessa tecla e o urologista não pode perder essa via de entrada para assumir o seu papel de guardião da saúde do homem, em conjunto com outros colegas, com outros profissionais também, mas não espere que quem não vai a um médico vá a vários. É para puxar a orelha dos pacientes, né? Você falou isso, né? Tá certo. Mas é um bom médico puxar a orelha dos pacientes também. As mulheres também. e as filhas já fazem bem essa função. Continuem fazendo. E o problema é quando ele não tem uma mulher e uma filha, né? Mais complicado, né? Porque eu acho que pouparia muitas vidas, né? Sim, muito sofrimento desnecessário também. Maurício, quais são os métodos disponíveis atualmente para o rastreamento dessa doença? Então, o rastreamento do câncer de próstata ele é feito pelo exame físico, né, que é o exame de toque, é um exame rápido, indolor, onde se analisa tamanho de próstata, presença de assimetrias, endurecimentos, nódulos, enfim. A dosagem do PSA também. O PSA ele é uma proteína que ela é fabricada pela próstata, ela é específica de próstata, mas ela não é específica de câncer de próstata. Então, ela vai aumentar no câncer de próstata, mas ela aumenta também com o aumento da glândula, ela aumenta com o envelhecimento, ela aumenta em processos inflamatórios e infecciosos. Meu Deus, como é que você vai descobrir Ela isso? aumenta também em traumatismos perineais, como, por exemplo, um paciente que faz equitação, que anda de bicicleta. Então, todas essas variáveis têm que ser consideradas para que a gente analise o PSA, correlacione com o toque, veja como que está a cinética desse PSA, como ele vem se comportando ao longo do tempo. Uma vez tendo ou o toque ou o PSA, o clássico é fazer uma biópsia de próstata. Há mais de 10 anos a gente refina muitas vezes essa necessidade, ou em casos de dúvida, a gente acaba até evitando uma biópsia com uma ferramenta que é a ressonância nuclear magnética, tá? Essa ressonância ela vai estratificar as áreas da próstata de 1 a 5, que é uma escala de probabilidade, onde 1 é muito baixa probabilidade e 5 é muito alta probabilidade de
câncer de próstata com significância clínica, que é outra questão que a gente vai discutir ao longo aí desse podcast. Nossa, e a questão da ressonância é a probabilidade ainda, né? Sim. Ela não é... Então, ela vai refinar a indicação, ela pode fazer com que essa biópsia ela não seja feita nesse momento, seja postergada, né? E em se necessitando, reafirmando a indicação, ela pode também refinar o método em si, melhorando precisão de diagnóstico. Legal. Então, para quem tem acesso, a gente acaba fazendo. Entendi. A ressonância. Entendi perfeitamente. Até por conta de custo, né? Eu não sei se é padrão no SUS. No SUS, na verdade, assim, não tem tanto aparelho quanto necessário, né? Há também uma briga em relação à cobertura de rol, mas os principais convênios, eles cobrem esse tipo de ressonância aqui, me consta. Perfeito. Né? A biópsia da próstata, né? E por que todo esse esforço? Para duas coisas. Para você aumentar a precisão e para você deixar de fazer uma biópsia desnecessária. A biópsia da próstata, ela deve ser feita com anestesia, né? Anestesista, em ambiente adequado, tá? Para que ela tenha o menor desconforto possível. Ela pode ser feita por via transretal, é um aparelho que coloca como se fosse um exame de toque, ela vai tirar alguns fragmentos da próstata para análise, ou por via transperineal. Então, isso sem nenhum tipo de anestesia é algo muito desconfortável. Feito como se deve com anestesia endovenosa, o paciente dorme. A hora que ele acorda, ele pode ter, e é frequente que tenha, um pouco de sangramento no xixi, um pouco de sangramento no esperma, sangramento na evacuação. Em geral, isso é autolimitado e isso acaba sarando sozinho. A gente sempre deixa com antibiótico também nesse período peribiópsia para diminuição do principal complicante, que é a infecção relacionada ao ato. Perfeito. Como é feito o diagnóstico? Estabelecido o diagnóstico, você já falou como é feito o diagnóstico, né? Ele, através da biópsia, né, esses fragmentos eles são analisados por um médico patologista. Né? Uma vez tendo o diagnóstico, o que a gente faz? Bom, primeiro, por anos se colocou todos os tipos de câncer de próstata de uma certa forma no mesmo cesto. Né? O tempo e o amadurecimento científico mostrou que os cânceres de próstata, como outras doenças e outros cânceres, eles têm um espectro de agressividade muito variável. Desde tumores que são bastante indolentes, a tumores de agressividade intermediária e de alta agressividade. Então, a primeira coisa, fez o diagnóstico por biópsia, qual é o tipo de tumor? Isso é importante. Outra coisa importante, claro, é o perfil do paciente, em quem a gente busca o câncer de próstata. Alguns pacientes com mais idade e menos saúde, talvez não sejam candidatos nem mesmo ao rastreamento, né? Mas vamos supor que teve-se um diagnóstico de um câncer de próstata de agressividade alta ou agressividade intermediária. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer exames de estadiamento para saber se a doença está localizada na próstata ou não. Um deles provavelmente já foi feito, que é a ressonância. Vai ter uma ideia de estadiamento local da próstata. Existe um outro exame clássico que é a cintilografia óssea, para ver uma área que ela é preferencial de metástase nesses tumores, que são os ossos. E existe também um exame que ele é mais atual, ele é mais preciso. Infelizmente, ele tem um custo, que num país pouco favorecido como o nosso acaba limitando um pouco a sua aplicação, que é o PET ressonância ou PET tomografia com uma molécula chamada PSMA, para buscar essa molécula. O PSMA é uma molécula que ela é a mais feita pelas células tumorais de próstata. Então, esse é um exame que a gente tem um benefício, especialmente nos tumores de mais agressividade, onde às vezes os métodos tradicionais não conseguem detectar alguma lesão fora daquela área de tratamento primário, e isso pode, em alguns casos, resultar numa conduta
terapêutica diferente. Entendi. Vocês buscam exatamente ele. Sim, É em casos, em interessante especial isso. de casos de mais risco, né? O Entendi. risco a gente vê por uma escala chamada escala de Gleason, né? Outra questão também é o valor do PSA, né? Quanto maior, maior a chance, em tese, de ter doença fora da próstata também, né? E até o aspecto do toque ou da ressonância de extensão tumoral local. Isso vai colocar os pacientes em risco baixo, intermediário ou avançado, vamos colocar E se assim. chegou nos ossos? Bom, a gente tem tratamento para os tumores de próstata em absolutamente todos os estágios da doença. A questão Que é que legal. quando ele está já fora da próstata, em especial quando ele já tem várias metástases, ele já não é mais um tumor passível de cura, embora ele seja um tumor passível de tratamento com vistas a prorrogar a sobrevida e qualidade de vida. E muito se conseguiu em relação a isso quando se fala de câncer de próstata metastático nos últimos 10, 15 anos. Que legal. Maurício, quais são os riscos do tratamento? E aqui vamos emendar com uma outra pergunta, se é possível que o tumor nunca cresça. Então, é sim, né? Vamos começar por essa questão. Como eu disse, tem tumor de baixo risco. Tumor de baixo risco é uma lesão que, em análises de longa duração, 15, 20 anos, percebeu-se que tratar de maneira ativa, com cirurgia, com radioterapia, ou seguir o desfecho nesse prazo não muda, tá? Os tratamentos do câncer de próstata, embora muito se tenha evoluído nos últimos anos, eles ainda assim, eles muitas vezes deixam sequelas em algum grau e por algum tempo, ok? Então, existem sim tumores de baixo risco que provavelmente não vão dar problema para o paciente, e esses tumores, eles podem ser colocados num esquema de vigilância ativa, que é o quê? Você acompanha aquele paciente, né? O problema é ter certeza se aquela biópsia que falou que é de baixo risco, ela é real mesmo. Porque você faz uma biópsia de próstata, ao contrário de outros tumores, onde você tira regiões. A ressonância, ela tenta focalizar em alguma área específica, mas ela ainda não tem essa precisão tamanha. Então, às vezes, você pode ter um subestadiamento. O que é isso? Você tem uma análise que diz que é um tumor de baixo risco, só que ao longo do tempo, ou numa reanálise, se mostra um tumor de agressividade maior. Então, esse é o dilema, né? De você colocar em vigilância, mas você tem que vigiar para, se houver algum comportamento fora do esperado, você repetir uma biópsia e, em se havendo um aumento da agressividade agora diagnosticada, você tem janela terapêutica para isso. Então, isso coloca o tumor de próstata numa possibilidade desse tipo de tratamento. Qual que é a vantagem disso? Você também posterga efeito colateral de um tratamento. Que seria quimioterapia, essas coisas? Não, mesmo cirurgia, radioterapia, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Eles não são inócuos, né? E você retarda esse tratamento sem retardar a cura. Então, isso é bastante útil e é bastante feito. Obviamente, isso deve ser muito bem alinhado com o paciente, deve ser muito bem alinhado com a família dele. Não são todos os pacientes que querem ser colocados nesse protocolo, que é algo estabelecido, tá, André? Isso daí, fora do país em especial, se faz há mais de 10 anos, vamos colocar. E muita gente faz aqui também. E é adequado, né? Os riscos de tratamento, vamos lá. Os principais: incontinência urinária, disfunção da ereção. Seja isso decorrente de cirurgia, seja isso decorrente de radioterapia, tá? A radioterapia, ela bastante evoluiu, mas ela é feita geralmente com o emprego de hormônio. Esse hormônio ele diminui a testosterona e isso faz com que haja efeitos adversos disso. Então, diminuição do desejo, prejuízo da ereção, prejuízos na esfera cognitiva,
de humor, força muscular. A radioterapia pode também danificar o nervo da ereção, pode danificar o esfíncter urinário e pode danificar a bexiga. Embora ela também cure o câncer de próstata. Mas aí é melhor a cirurgia, pelo jeito. A cirurgia, em especial com o advento da plataforma robótica, ela trouxe uma diminuição da invasibilidade, com um restabelecimento mais rápido do paciente. Então, eu queria que você falasse bem isso, sobre a diferença da tradicional para a robótica. Sim. É muito legal, né? Então, a cirurgia do câncer de próstata, ela consiste na remoção completa da próstata com as vesículas seminais, e a se depender da agressividade tumoral e de outras características de alguns gânglios ali da região também, ok? Isso pode ser feito por via aberta, pode ser feita por via perineal, que é uma técnica que não se usa muito mais, ou por videolaparoscopia. Dentro da videolaparoscopia, que é aquela cirurgia feita com câmera, olhando numa tela, você tem a técnica laparoscópica, onde o cirurgião controla as pinças, e você tem a técnica com plataforma robótica, onde as pinças são controladas por braços mecânicos, controlados por um cirurgião humano, né? A robótica, ela tem algumas vantagens. Primeiro, o robô não treme. A imagem é muito melhor, é uma imagem tridimensional. E as pinças, elas têm uma liberdade de movimentação que simulam a mão humana. Então, faz curva, especialmente na parte de reconstrução. Uma vez que você tira a próstata e você vai anastomosar, que é juntar a bexiga com o canal, com a uretra, essa técnica ela é muito facilitada com o emprego dessa plataforma robótica. E tridimensional, imagina? Sim. Nossa! Então, em termos de cura, em termos de resultados funcionais, Andréia, depois de 1 ano, isso acaba diluindo, tá? Mesmo com a técnica aberta. Isso é uma coisa importante de se dizer. A técnica aberta ainda é muito feita no nosso país. E não é um crime de lesa pátria fazê-la. Perfeito. Né? A melhor técnica é a melhor técnica dominada e acessível para o paciente, visando a cura e os resultados funcionais dele. E isso é possível também com técnica aberta, tá? Mas qual é a melhor técnica, não só hoje, já faz tempo? É a robótica, né? Quando não se faz robótica? Basicamente, quando o paciente não tem acesso à tecnologia por custo. Entendi. Mesmo com técnica Aberta. Mesmo com técnica robótica, ainda assim há incontinência. Em geral, isso é transitório, mas especialmente nos 3 primeiros meses há perda. Às vezes isso pode se prorrogar, né? A fisioterapia do assoalho pélvico acelera essa recuperação. Ah, que legal. Sim. A questão da disfunção de ereção é algo que sempre tem que ser colocado. A cirurgia ou a radioterapia, ela não vai melhorar a ereção e frequentemente ela vai causar algum dano. A gente tem remédio para ajudar, a gente tem tratamento injetável, a gente tem prótese para colocar se for o caso. Tá? Então as duas, tanto a robótica quanto a aberta. Tanto a robótica quanto a aberta. Tá. Depende muito de como é a função erétil antes, a idade do paciente, como é a doença, como foi possível a cirurgia. São multifatores que vão influenciar no desfecho. Perfeito. Você faz ambas, mas acho que você... Hoje a gente faz mais a técnica robótica, sem dúvida. Perfeito. Sem dúvida. Maurício, quais são os avanços mais recentes no tratamento dessa doença? Bom, primeiro é esse, né? A plataforma robótica e a popularização dela, isso é um avanço especial, né? O robô ele não serve só para câncer de próstata, mas no câncer de próstata ele achou um terreno para lá de fértil, né? E no Brasil a gente tem inúmeros urologistas de expressão, até mundial, com um bom renome para isso, e centros especializados nesse tratamento em várias capitais do nosso país, especialmente na nossa, né, em São Paulo.
E graças a Deus eu tenho bastante amigo para me ajudar nisso também. Muito legal. Sim. Quem tem amigo tem tudo, né? Quem tem amigo tem tudo. Maurício, como é feito o acompanhamento pós-tratamento com intuito curativo? E aí eu vou emendar com outra pergunta. E nos casos já avançados ao diagnóstico? Perfeito. O acompanhamento ele é feito através de consultas médicas, onde você não vai ver somente a parte oncológica. A parte oncológica pós-cirurgia, vamos colocar o que a gente mais faz, ela é feita através da dosagem do PSA. Se o PSA é específico de próstata e a próstata foi retirada, o PSA tem que ficar zerado. Mas ele pode subir com o tempo. Isso é uma das vantagens da cirurgia. Se isso acontece e essa subida do PSA ela se dá de maneira vagarosa, é mais sugestivo que se tenha uma recorrência no leito prostático. E aí você tem a radioterapia de resgate. Quando você começa pela radioterapia, fazer um resgate com cirurgia é um pouco mais complicado. Ah, entendi. Tem outras ferramentas para resgatar a falha da radioterapia, mas elas são caras e elas não são tão disponíveis assim. Entendi. Além disso, se fala dentro do acompanhamento, é importantíssimo também um acompanhamento funcional, né? Continência urinária e disfunção de ereção, né? E fora isso, o acompanhamento médico, né? Porque muitas vezes quando a gente tem um problema, a gente fica focado demais naquilo e esquece todo outro. Tá? Então não adianta tratar o câncer de próstata e não ir no cardiologista, ficar com colesterol na lua, né? Fumar 2 maços de cigarro, ganhar peso, não fazer exercício e ter um evento coronariano daqui 2 anos. Então, é verdade, você se curou e... Você entendeu? Adorei a forma com que você explica. Sim. Você convence, né? Tem Pelo que menos ser. você tenta. Tem que ser. Em relação às doenças avançadas, elas têm tratamento também, geralmente com manipulações hormonais, que vão frear o desenvolvimento da doença, ao aparecimento de metástases e de sintomas. Hormônio para diminuir testosterona, geralmente, ou para bloquear o receptor da testosterona. Porque a testosterona ela às vezes fomenta o câncer de próstata, vamos colocar assim, né? Ela não causa câncer, mas a diminuição dela, quando tem esse tipo de doença, freia. De alguma maneira. Entendi. Sabe? E em casos mais avançados, lógico, você precisa também do apoio do oncologista e às vezes até de outros profissionais aí para minimizar sofrimento e melhorar a qualidade e expectativa de vida. Perfeito. Maurício, você quer falar alguma coisa? Considerações finais, além dessa última que você fez, que eu adorei, né? Dessa questão de procurar outros especialistas, porque não adianta, né? A pessoa fazer o acompanhamento, né? Se curar e de repente morrer com uma doença coronariana, né? Sim. Mas quer falar alguma coisa para as pessoas que estão te ouvindo? Você pode falar naquela câmera. Legal. Bom, agradeço, né, o tempo de vocês e a atenção, né, para conversar sobre esse tema que é absurdamente importante e longo, né? E recomendar que vocês façam os seus check-ups, né, periódicos, independentemente da idade, em especial para aqueles pacientes que estejam na janela aí de rastreio, que é para todo homem acima dos 50 anos, ou no caso dos negros, ou pacientes com um antecedente familiar positivo, 45 anos, que faça o check-up urológico anual. É isso. Obrigado. Legal. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Sigam o Dr. Maurício Healthcast Alpha nas redes sociais, aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube Dr. Maurício Verotti, urologista, ou Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music, e também na TV. Dr. Maurício vai ficar 15 dias no Alpha Channel TV, canal 22, para todos os moradores e assinantes da TV Alphaville. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.